Olá, estudantes! Sou o professor William Jones e no vídeo de hoje vamos trabalhar sobre o tema Quadriláteros 2, que é do capítulo 13. Das atividades que ficaram para casa, vamos começar analisando a número 1. Na figura, ABCD é um quadrado. ADE e ABF são triângulos equiláteros. Se os pontos CA e M são colineares, então o ângulo FAM mede. Então vamos analisar. O ângulo FAM é justamente esse aqui que está no desenho em vermelho, em preto, e precisamos definir qual é a medida dele. Vamos começar analisando alguns dados de graus dessas informações. O primeiro ponto, aqui nós temos um quadrado, então todos os lados dele têm 90 graus. O que mais a gente pode construir aqui? ADE e ABF são triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, logicamente, então todos vão valer 60 graus. Vamos completar aqui com 60 graus em todos eles também. 60, 60, 60 e 60. Para a gente encontrar quanto que vale esse ângulo, então, FAM, basta que a gente analise o quê? Toda essa região que eu vou circular agora aqui, ela vai ter que medir 360 graus. Nós já sabemos que tem uma parte dele que vale 90, outra que vale 60, outra que vale 60. Essa parte em azul que eu vou riscar agora é a parte que vai faltar para a gente saber. Então, eu vou chamar ela de X. Vamos encontrar ela e observar o quê? Como essa reta pontilhada ela passa na diagonal desse quadrado, ela vai dividir esses ângulos exatamente em duas partes. Ou seja, a resposta que a gente precisa encontrar é a metade de X. Então, X sobre 2. Vamos, então, primeiro encontrar quanto que vale X, depois basta dividi-lo por 2. Então, temos o quê? 360 graus é igual a 90 mais 120 graus. Mais x. 360 graus menos 0, 12 com 9, 21, 210 graus é igual a x. Ou seja, x é igual a 0,5, 150 graus. A metade de x, então, vai ser o quê? Vamos colocar aqui nesse outro canto aqui. 150 sobre 2, que é igual a 75 graus. Então, essa aqui é a alternativa letra A. Na questão número 2, ele fala o seguinte. As bases MQ e NP de um trapézio medem 42 centímetros e 112 centímetros, respectivamente. Sendo o ângulo MQP o dobro do ângulo PNM, então PNM eu vou chamar de X, e o ângulo MPQ 2X, porque ele é o dobro. Então, o lado PQ mede, então aqui é o lado PQ que ele mede, então eu vou colocar Y, que é o quanto ele quer descobrir. Vamos começar a fazer algumas análises. Que análise a gente pode fazer aqui? Se esse ângulo PQM ele é o dobro do primeiro, se eu dividir ele ao meio, que eu vou colocar bem aqui, ó, vai ser x para um lado, vou até apagar esse 2x, x para um lado e x para o outro. Dividindo igualmente, então a gente agora vai ter o quê? A consideração de que MN e Q, e um ponto qualquer que eu posso chamar aqui de, por exemplo, K, eles são paralelos, ou seja, que a gente tem um quadrilátero. Outro ponto a ser observado. Se o em cima MQ vale 42, então NK vale também 42. Quanto que falta para 112? 70 centímetros. Agora a gente tem que fazer que observação? Por consequência, se a gente tem um paralelogramo aqui, e ali vale X, aqui também vale X, e a gente tem toda essa consideração, esse desenho, a gente pode indicar o quê? Que este outro ângulo que está aqui abaixo, que é o ângulo QKP, ele também vale X. Consequentemente, a gente tem aqui um triângulo isósceles, ou seja, o lado KP é a mesma coisa, tem o mesmo valor de QP. Consequentemente, Y é igual a 70 centímetros. Letra E. Na questão número 3, ele nos pede o quê? Determine o valor de X e Y no retângulo ABCD. Então, a gente tem ABCD, a gente tem que encontrar X e Y. Primeiro ponto, a gente pode observar de cara que aqui a gente tem um retângulo e cada ângulo interno vale 90 graus. Ou seja, 2x mais 39 mais x tem que ser igual a 90 graus. Então, o que a gente pode fazer agora? 3x é igual a 90 graus menos 39 graus. Então, 3x, ou a gente até pode simplificar. X é igual a 90 graus menos 39 graus sobre 3. X, consequentemente, é igual a 30 graus, porque 90 dividido por 3 é 30, menos 13 graus, porque
Então, x é igual a 17 graus. Se x é igual a 17 graus, a gente pode encontrar agora quanto que vale o y. Por quê? Esse lado que está aqui no nosso desenho, que eu vou colocar agora destacado em azul, ele é 2x mais 39. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 17 mais 39 graus. Pronto. A gente pode agora, então, montar uma equação aqui, porque a soma de todos esses três ângulos internos desse triângulo é 180. Então, 180 graus é igual a 90, que a gente tem um ângulo reto aqui no ângulo A, mais 2y, que é onde a gente vai encontrar a variável que a gente está procurando, o valor dela, mais o quê? 2 vezes 17. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 34 graus mais 39 graus também. Então, 180 é igual a 90 graus mais 2y mais 39 mais 34 vai ser igual a quanto? 73 graus. Mais uma vez, a gente pode fazer o quê? 180 graus é igual a 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 163 graus mais 2y. Então, 2y são iguais a 180 graus menos 163 graus. 2y são iguais a quanto? A 17 graus. Então, y é igual a 17 graus sobre 2. Fazendo essa divisão, a gente pode encontrar que valor para essa resposta. 17 graus dividido por 2, a gente pode colocar aqui que a aproximação é 8, que vai ficar 16 graus, sobra 1 grau. Mas eu tenho que continuar essa divisão ainda. 1 grau equivale a 60 minutos. 60 minutos dividido por 2 vai ser igual a quanto? A 30 minutos. Ou seja, y é igual a 8 graus e 30 minutos, que é só um risquinho. Então pronto, encontramos o valor de x e y. Para a questão número 4, no losango a seguir, calcule o valor de m em função de n. Então vamos observar, m em função de n. Se a gente tem aqui o losango, a gente tem que encontrar algumas informações interessantes. Quais são elas? O ângulo B, ele tem parte aqui interna que é n, consequentemente do outro lado também é n. Abaixo a gente tem a mesma ideia, aqui no D também é n, porque eles estão dividindo ao meio esse ângulo, então a gente tem essa relação. Outro ponto importante, se aqui a gente tem um triângulo BDA, vou até colocar ele em azul em destaque aqui pra gente, ó. Vou riscar aqui bonitinho. BDA, a gente tem que lembrar de uma relação que é sempre qual? Se eu tenho um lado do meu triângulo que ele complementa aqui, ele sai e continua adiante, e eu tenho um ângulo que está aqui por fora, o valor dele vai ser sempre o quê? A soma dos ângulos que estão aqui, ó. Tanto o B quanto o N. Ou seja, M é igual a N mais N. Então, M é igual a 2Ns. Então, essa aqui é o valor de M em função de N. Ou seja, M é igual ao dobro de N. Questão número 5. Em um quadrilátero ABCD, o ângulo C é igual a 1/3 do ângulo B, o ângulo A mede o quíntuplo do ângulo C e o ângulo D vale 45. Pode-se afirmar que A menos B vale. Primeiro ponto, vamos montar então, esboçar um quadrilátero. Vou fazer uma figura com 4 lados, aqui está como um quadrado. Vou até fazer um pouco mais irregular para a gente poder verificar que não necessariamente seja um quadrado, ou que ele tem essas relações de todos iguais, que a gente pode ver que eles são diferentes. Agora eu vou nomear ele. Aqui é o A, aqui eu vou colocar o B, aqui eu vou colocar o C, aqui eu vou colocar o D. Agora vamos começar completando algumas informações. O valor direto que ele nos dá é que o ângulo D vale 45. Então aqui onde está o D, eu vou colocar 45. Lembrando, esse desenho é apenas um esboço, não necessariamente essa é a proporção de quando vale 45 ou não. O que mais a gente pode observar? O ângulo A mede o quíntuplo do ângulo C. Então o A vai ser 5 vezes o ângulo C, eu vou colocar um x aqui para o valor de C. Então, consequentemente, aqui no C vai ser x. O ângulo C é igual a 1/3 do ângulo B. Ou seja, se o C é igual a 1/3 de B, e eu chamei o C de x, então B é igual ao quê? Ao triplo de C. Então, ali vai ficar 3x. Agora, então, a gente pode fazer o quê? Só para comprovar isso que eu fiz, caso vocês tenham ficado um pouquinho perdidos, é só entender o que, ó. Eu fiz essa relação que foi a dita no enunciado. Se eu chamei o C de x, eu vou colocar x é igual a 1/3 de B. Consequentemente, se eu multiplicar o 3 por x, vai ficar 3x é igual a B.
Então é por isso que eu coloquei ali no lugar do B 3x. Agora ele nos pede o quê? Pode afirmar que o ângulo A menos o ângulo B é igual a... Primeiro a gente tem que encontrar quanto que vale o x. O x é igual... Que relação a gente pode fazer? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360. Então 360 graus é igual a 3x mais 5x mais 45 graus. Então 360 graus é igual a 5, 6, 7, 8, 9. 9x mais 45 graus. 360 menos 45 graus é igual a 9x. X, então, é igual a 360 menos 45 graus sobre 9. X é igual a quanto? 45 dividido por 9 é 5. E ali, 360 dividido por 9 é igual a quanto? 9 vezes 4, 36. Então, aqui a gente vai ficar com 40 graus. Porque 9 vezes 0, 0, 9 vezes 4, 36. Essa aqui, então, é a subtração que vai dar o x. Ou seja, x é igual a 35 graus. Se x é igual a 35 graus, a gente vai pegar o quê? A menos B é igual a 5 vezes 35 menos 3 vezes 35. A menos B, vamos aplicar aqui, ó, a gente poderia multiplicar, mas vamos aplicar uma propriedade interessante, que é o quê? Se eu tenho 5 vezes a multiplicação de 35 menos 3 vezes a multiplicação de 35, 5 menos 3, 2. Então, 2 vezes 35 é a resposta para a gente poder encontrar A menos B. Consequentemente, A menos B é igual a 70 graus. Então, essa aqui é o final da nossa resposta. Agora, número 6. Na 6 ele nos fala, determina o perímetro do quadrilátero ABCD circunscritível na figura a seguir. Nós temos que a parte superior da nossa figura é 2x mais 3, a parte inferior é x mais 9 e os lados 4x e 5x. Ele quer saber o perímetro do quadrilátero que está ali. O perímetro é fazer o quê? É fazer a soma de todos os lados. Consequentemente, a gente tem que encontrar o quê? Primeiro o valor de x e depois a gente vai encontrar o valor do perímetro, que é a soma de todos os lados, numericamente falando. Aqui a gente pode encontrar que relação. Se eu tenho um círculo ali e ele tem a relação entre os lados, a soma dos lados opostos sempre serão iguais. Ou seja, 2x mais 3 mais x mais 9 vai ter que ser igual a 5x mais 4x. Então agora a gente vai fazer o quê? 2x mais x, 3x. 9 com 3, 12. É igual a 5x mais 4x, 9x. Então a gente tem como resposta o quê? 12 é igual a 9 menos 3, 6x. Então x é igual a 2. Se x é igual a 2, agora a gente pode substituir todos os lados e encontrar a resposta do perímetro. 4 vezes 2, 8, então esse lado aqui é 8. 5 vezes 2, 10, esse lado é 10. 2 mais 9, 11, esse lado é 11. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, o perímetro é igual ao quê? 10 mais 11, mais 8, mais 7. Perímetro é igual ao quê? 10 com 11, 21. Mais 8 com 7, 15. 21 mais 15 é igual a 36. Então, 36 é o lado do nosso, é o perímetro da nossa figura. Lembrando, ele não falou se era centímetros, metros, então a gente vai colocar o quê? Unidades de comprimento. Na questão número 7, a gente tem o seguinte. Responda ao que se pede. Sabendo que o quadrilátero ABCD está inscrito na circunferência a seguir, calcule o valor de alfa. Para a gente encontrar o valor de alfa, então a gente tem que tentar encontrar alguma relação possível para poder trabalhar essa situação. Aqui a gente tem que lembrar de que possíveis situações e que possíveis análises. Se eu tenho um quadrilátero, a soma de todos os seus lados, seus ângulos internos, é 360 graus. Se a gente tem aqui que ele está inscrito em uma circunferência, a gente pode entender que o par de lados opostos vai ser 180 graus. Essa é uma relação que existe nessa figura. Então, a gente pode indicar que alfa mais 123 graus tem que ser igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 123 graus, finalizando, alfa é igual a 57 graus. Pronto, essa aqui é a resposta da primeira questão. Agora, B ele nos fala o seguinte. Prove que no trapézio retângulo, em que o ângulo agudo mede 45, a altura é igual à diferença das bases. Então, primeiro ponto, vamos esboçar esse desenho para que a gente possa verificar que relações a gente pode criar aqui. Um trapézio retângulo, ele tem uma das bases, deixa eu fazer esse lado aqui menor, um dos lados aqui dá com 90 graus, ou seja, aqui vale 90, consequentemente em cima vale 90.
O ângulo agudo é 45 graus. E agora, que jogadas a gente pode fazer? Sempre que você tiver uma figura composta na geometria, tente fazer uma divisão para outras figuras mais simples. O que significa isso? A gente pode fazer essa altura aqui, também se espelhar aqui, e agora a gente tem o quê? Um retângulo e um triângulo. Se aqui vale também 90 graus, aqui em cima vale 45 graus. Consequentemente, aqui nessa parte aqui também vale 90. E agora a gente pode começar a fazer algumas análises. Qual é essa análise? Ele fala que ele quer saber a relação entre a altura e as bases. Então vamos chamar essa aqui de base menor, um B minúsculo. E aqui a base maior, que é um B maiúsculo. Vou colocar aqui toda essa extensão que é o B maiúsculo. Essa parte aqui pequena, que eu vou fazer em verde agora, ela vai ser o quê? A diferença das bases. Consequentemente, vai ser Bzão menos Bzinho. Que análise a gente pode fazer agora? Como aqui a gente tem um triângulo isósceles, ou seja, se eu tenho esse lado 45 e esse lado 45, esse risquinho que eu fiz em verde vai ser igual à altura. Ou seja, a altura é igual à diferença das bases. Pronto, provamos então que de fato essa proposição é verdadeira. Então encerramos nossas questões por hoje.